E hoje a gente recebe a candidata ao Senado por São Paulo, Marina Silva. Marina, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente. Eu é que agradeço, Mauro, e muito feliz de estar aqui com a Mayra e com o Heródoto. Bom, então vamos começar aqui. Só deixa eu fazer uma mini bio aqui da ministra, da deputada. Ela que iniciou a trajetória política como vereadora da capital acreana, foi deputada estadual, senadora por 2 mandatos e ministra do Meio Ambiente entre 2003 e 2008 e, recentemente, entre 2023 e 2026. Também disputou a presidência da República em 2010, 2014 e 2018 e atualmente saiu do ministério para reassumir a cadeira de deputada federal por São Paulo. Ao lado de Simone Tebet, Marina compõe a chapa 100% feminina, apoiada pelo presidente Lula, para concorrer às 2 vagas ao Senado aqui por São Paulo. Marina, mais uma vez te agradeço a presença aqui, seja bem-vinda à Nova Brasil. Eu quero começar te perguntando, claro que a sua história, a sua trajetória é toda ligada à questão ambiental, à questão do meio ambiente. Que pautas, que propostas você pretende levar a sua campanha para convencer o eleitor e a eleitora aqui de São Paulo a votar em você, pautas tanto as ligadas ao meio ambiente como outras pautas também? Acho que a pauta ligada ao meio ambiente, como eu digo, é uma pauta transversal. Ela está em todos os setores. Mesmo que as pessoas não tenham consciência dela, ela perpassa todos os setores, porque não existe desenvolvimento sem as bases naturais desse desenvolvimento. Mas acho que o Estado de São Paulo, ele como Estado propulsor do desenvolvimento econômico do nosso país, principalmente pelo fato de termos aqui uma população de mais de 40 milhões, 44 milhões de habitantes, sermos o Estado que responde por 1/3 da economia do país, a gente tem praticamente um país dentro do país, se a gente for pensar assim, com um peso econômico incomparavelmente maior do que muitos países da nossa região. Infelizmente, tem perdido esse papel de Estado propulsor em função, no meu entendimento, de escolhas erradas em termos econômico e social. Enquanto o Brasil está crescendo algo em torno de 2% ao ano, São Paulo está crescendo menos de 0,5% ao ano. Acho que é algo em torno de 0,4% ao ano. E isso não é bom para São Paulo, principalmente, e para o Brasil. Por quê? Porque o estado de São Paulo é um dos estados de longe o mais industrializado. O estado de São Paulo é o estado que tem a maior base tecnológica, base de conhecimento, e é um estado com um potencial enorme para esse momento, aí trazendo também para a questão da mudança do clima, com um potencial enorme de ser o estado que vai ajudar o mundo a fazer a sua transição energética, porque aqui a indústria, sucroenergética tem um potencial muito grande. Isso é bom para o emprego, é bom para a economia e é bom para que a gente possa criar um novo ciclo de prosperidade. Então, toda a minha campanha é na direção de um novo ciclo de prosperidade e para que isso aconteça, a gente tem que ter uma educação de qualidade, segurança que dá suporte para as pessoas e confiança e, ao mesmo tempo, criar condições para que os investimentos possam vir para o estado de São Paulo. Deputada, falando de cenários eleitorais, a pesquisa Ideia da Associação Comercial de São Paulo trouxe um dado curioso, porque a senhora aparece em segundo lugar na disputa pelo Senado, com 23,3% das intenções de voto, atrás só da Simone Tebet. Mas quando o eleitor é perguntado sobre apoios, 62,9% dizem que o apoio de Tarcísio aumenta a chance de votar em um candidato contra 36,2% que dizem o mesmo sobre Lula. Queria saber como é que a senhora interpreta esses 2 resultados e se acredita que a sua candidatura consegue chegar ao eleitor que não vota em Lula. O eleitor, na eleição para o Senado, ele tem a possibilidade dos 2. Esse é um manejo complexo, porque na cabeça das pessoas eles acham que tem que escolher entre um e outro, mas quando a gente vai fazer essa mudança que coincide com os 2 votos para o Senado, é um espaço muito interessante para que a gente possa trabalhar
No caso do estado de São Paulo, as pesquisas, como a gente sempre diz, é uma fotografia, não é? Depois da pesquisa Ideia já saiu uma outra em que eu mantenho a dianteira, como em todas as pesquisas que têm sido até agora, mas nós vamos trabalhar muito para que as pessoas entendam que o estado de São Paulo precisa de ter senadores que tenham nome e sobrenome aqui. Nós temos a nossa senadora Mara Gabrilli, que é uma mulher forte, que faz um trabalho dentro de uma agenda que é fundamental, que é das pessoas com deficiência, das pessoas que precisam de ser acolhidas e atendidas, mas os outros 2 senadores, a maioria das pessoas não sabem o que eles estão fazendo. E eu faço essa ressalva em relação à Mara, porque eu conheço o trabalho dela, sei o quanto ela é uma mulher guerreira e forte. Pode ter certeza que Simone e Marina, como senadoras, todas as pessoas saberão o que nós estamos fazendo. E o que nós iremos fazer, uma das nossas agendas, por isso 2 mulheres para o Senado, é combater toda essa violência que tem contra as mulheres. E só para complementar, senadora, deputada, a gente eu vi que a senhora já falou em outras entrevistas. Mas eu gostei desse ato falho. Perdão, mas já foi senadora, inclusive por 2 vezes. Sim, por 2 mandatos. Minha avó dizia que onde foi casa é tapera. Deputada, só para complementar, a senhora chegou a dizer em outras entrevistas que não acredita que, se o Lula for reeleito, a chamaria mais uma vez para o ministério, porque precisaria de uma articulação no Congresso. Mas isso é um compromisso, ou se houver um convite, mesmo a senhora sendo eleita senadora, né, nesse eventual cenário, a senhora aceitaria, não aceitaria? Olha, eu me sinto muito honrada de ter sido ministra do Lula nas 3 vezes em que ele me convidou. A primeira vez no primeiro mandato, no segundo mandato, em que eu fui até 2008, e agora pela 3ª vez. Eu acho que a minha contribuição no Ministério do Meio Ambiente foi dada, principalmente agora com a agenda da reconstrução. O Ministério foi pego em frangalho, ele foi reconstruído e agora está apto para que a gente possa colocar novos quadros no Ministério do Meio Ambiente. Eu quero exercer o mandato de senadora porque é no Senado em que corre o maior risco. A agenda, ao ser implementada, os resultados a serem alcançados, eles precisam ter continuidade. Você veja, tivemos uma mudança na lei para que não se possa utilizar os dados que são produzidos pelo satélite para aplicar as multas remotas em quem está cometendo criminalidade ambiental. É a mesma coisa que você dizer que não se pode usar o radar para aplicar multas em infração no trânsito. Também não se pode queimar equipamentos em áreas remotas que foram pegos dentro de terra indígena, dentro de unidade de conservação. Ou seja, estão mudando a legislação. Então, o meu papel será importante para que a gente tenha uma legislação que assegure agilidade nos processos em relação à questão do licenciamento, e isso nós já conseguimos muito. Aumentamos em 51% a capacidade de licenciamento do IBAMA, mas também, como foi para mim a grande contribuição dessa minha segunda passagem, dessa minha 3ª passagem no Ministério, além de reconstruir as políticas, os resultados na questão do desmatamento, que são muito, muito consistentes, foi termos criado os instrumentos econômicos. Nós criamos, eu junto com o Fernando Haddad, instrumentos econômicos na ordem de hoje termos 350 bilhões de reais para investir em infraestrutura resiliente, restauração de área degradada para disponibilizar para a agricultura, bem como toda a parte de geração de energia eólica, solar, de biomassa e até mesmo poder investir em pesquisa olhando para minerais raros. 350 bilhões. É isso que eu quero trabalhar para que a gente tenha cada vez mais instrumentos econômicos para um novo ciclo de prosperidade. Marina, as pessoas estão te ouvindo agora, estão indo trabalhar. O pessoal está na rua te ouvindo no carro, está ouvindo, o pessoal está indo. E uma das reclamações que o pessoal fala é que nós estamos indo para pagar imposto. O impostor, dá para botar o impostômetro para a gente aqui ou não? Olha, Marina, nós já pagamos esse ano
2 trilhões 553 bilhões de reais de imposto. E, no entanto, falta dinheiro para as coisas, para a infraestrutura, para uma série de coisas. O que faz o governo federal que recebe 2 trilhões e não tem dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Ele está gastando mais do que ele arrecada? Olha, você usou duas coisas muito interessantes, Heródoto. As pessoas querem melhor serviço, melhor infraestrutura. Gastar mais do que arrecada realmente é um problema porque a conta não fecha. Mas eu posso te dizer que no governo do presidente Lula, nós aumentamos os investimentos na área de infraestrutura. Se você for fazer um comparativo com o governo anterior, você tem aí mais de 100, indo por baixo, mais de 150% em relação ao governo anterior. Na área de educação, a mesma coisa. Na área de saúde, a mesma coisa. Isso resolveu o problema? Claro que não resolveu o problema, mas hoje a eficiência do gasto público é o que se reclama. Eu costumo dizer que o Estado não se tem que entrar nessa discussão se ele é máximo ou se ele é mínimo. Ele tem que ser, as pessoas que estão nos acompanhando, o Estado necessário. O Estado necessário para que a estrada esteja boa, para levar a produção e as pessoas irem trabalhar, estudar ou se divertir. O Estado necessário para atender uma educação de qualidade que crie igualdade de oportunidade para o seu filho, para o seu neto que estão nos acompanhando agora. O Estado necessário não é o Estado perdulário. Eu não entro nesse debate, né, nem do Estado máximo, nem do Estado mínimo, porque eu não acredito nem no Estado que é só regulador, que vai privatizando tudo, ainda vai privatizando o resto, como foi o caso da Sabesp agora, que todo mundo vê a péssima qualidade do trabalho e do serviço que está sendo prestado para a população, mas também não é o Estado provedor, que vai fazer tudo e ainda vai fazer o resto. Eu criei uma ideia em 2010 de que nós temos que ter o Estado mobilizador. O Estado que mobiliza as melhores parcerias com a iniciativa privada, mas dentro de uma visão estratégica. Não é você entregar e dizer, agora faça do seu jeito. Tem que ter regras, porque existem algumas parcerias que são muito boas. O governo federal mesmo faz essas parcerias, eu mesmo primo por elas na área de meio ambiente, para que a gente possa fazer com que algumas situações a gente possa agir com a iniciativa privada, mas no caso do Estado brasileiro, a eficiência é necessária. Uma coisa é fundamental, segurança pública. Hoje, desde o roubo de gado aqui em São Paulo, no interior, você tem toda a parte de insumos agrícolas, que muitas vezes é roubado durante o trajeto. Nós estamos fazendo um consistente programa de governo e o Haddad já lançou, né, a parte de segurança e já determinamos que, no caso do Estado de São Paulo, nós vamos ter uma ação com o governo federal. Marina, falando um pouco mais do pessoal que está indo trabalhar agora, quem vai pagar essa diferença? Quem vai pagar a diferença entre o que o Estado recebeu e o que ele gastou, que é 1 trilhão de reais? Da onde vai sair essa grana para poder fechar a conta? A conta fecha no momento em que você dá mais eficiência, o Estado produz mais. O Estado produz mais. Quando você tem melhor serviço público, melhor infraestrutura, quando você atende as pessoas que muitas vezes têm a sua casa alagada, muitas vezes têm a sua família soterrada. E se não tiver um forte investimento em drenagem, não tiver forte investimento para a feitura de estrada dentro do padrão correto para os eventos climáticos extremos, o prejuízo é menor. Eu sempre digo que o custo de não fazer é sempre maior do que aquele de fazer da forma certa e no tempo certo. Você tendo maior eficiência, tem maior ganho de produção. Hoje a lógica é um Estado eficiente para que se tenha aumento de serviços em benefício da população. Uma população que não tem atendimento de saúde, uma população que não tem educação, que está ficando para trás, isso não vai ajudar o Estado brasileiro a se posicionar no lugar que ele precisa e que ele merece, né? Você está fazendo um investimento. O presidente Lula costuma dizer que é errado dizer que investir em educação é custeio. Não é custeio. O erro é quando uma criança termina o ensino fundamental e ela não tem o conhecimento à série equivalente.
Hoje, só algo em torno de 20% dos nossos alunos que saem do ensino médio têm conhecimento equivalente a ensino médio. Se não tiver investimento, vai perder o industrial, vai perder o agricultor, vai perder o cidadão por falta de serviços públicos de qualidade e até mesmo na própria iniciativa privada por falta de uma mão de obra qualificada. Aqui na Nova Brasil, a gente está sabatinando, está entrevistando a candidata ao Senado, Marina Silva. São 7h45, estamos ao vivo. Marina, ainda sobre essa questão do gasto público, mas agora olhando para o gasto que é impulsionado pelo parlamento. O presidente Lula disse que, num eventual novo mandato, ele vai lutar contra as emendas parlamentares, que hoje consomem aí cerca de 60 bilhões de reais por ano do orçamento da União. Eu pretendo ajudar porque eu tenho uma frase que eu criei em 2003, de que a gente deve liderar pelo exemplo. Quando eu terminei o mandato de senadora, eu podia me aposentar como senadora. E eu não me aposentei. Eu me aposentei como professora com uma média de R$ 5.600 por mês. E foi assim que eu vivi durante o período que eu não tinha mandato. Eu tinha uma pequena empresinha em que eu dava palestras. Eu não tinha uma tabela de cobrança. As pessoas me remuneravam pelo que eu achava que deveria, certo? E foi assim que eu vivi. Eu não fico falando isso porque isso foi uma escolha. Mas já que você tocou nesse assunto, para mim as emendas parlamentares, elas, do jeito que elas estão, é um sequestro do orçamento do Poder Executivo. Mais de 60 bilhões. E muitas delas, sem transparência, vai para coisas que não ligam lé com cré, quando vai e, em muitos casos, são utilizadas de forma equivocada. O dinheiro público tem que ser usado da forma correta, o Poder Executivo, dentro de um cronograma de ação com transparência para investir. Por exemplo, eu, quando fui ministra do Meio Ambiente no primeiro governo Lula, eu tinha um programa que era das cisternas de placa para o Nordeste e o semiárido brasileiro. Fomos nós que criamos na Agência Nacional de Águas. Tinha 9.000 cisternas e estava funcionando muito bem, eu resolvi entregar para o Ministério do Desenvolvimento Social. Hoje são mais de 1 milhão de cisternas, porque eu não queria o programa só para ficar comigo. E quem queria oferecer emendas, eu dizia, tem que ser para esse programa aqui. Porque, em vez de ficar botando uma torneira, um açude que na primeira seca ia desaparecer só para fazer média com o eleitor, eu dizia, é nesse programa aqui. Hoje ele já é 1 milhão de cisternas. Como convencer os seus pares, eventualmente no Congresso, a abrirem mão de parte das Eu acho que esse é o momento que a gente tem a chance de convencer o eleitor. Não vote naqueles pares que querem continuar sequestrando o dinheiro do Executivo, que em vez de ir para a saúde, ir para a educação, para a segurança pública, está indo para coisas só para ganhar um novo mandato. E, às vezes, coisas que são populistas. Isso sendo educada, porque tem muito desvio. Isso é inconstitucional, na minha percepção. Tem as atribuições do Executivo que não podem ser sequestradas pelo Legislativo, da mesma forma que o Executivo precisa respeitar o Legislativo, que tem o seu papel de apresentar propostas, tem o seu papel de fiscalizar o governo federal e de se colocar na cena política por aquilo que são as suas atribuições e não pegando parte do orçamento público para atividades que asseguram mandatos um atrás do outro. Hoje a democracia, no meu entendimento, está prejudicada por essas emendas parlamentares. Se você é uma pessoa que quer entrar na vida pública pela primeira vez, vai competir com quem tem orçamentos que estão sendo destinados por razões puramente eleitoreiras, isso quando não são outras coisas que merecem investigação até da Polícia Federal. E ainda falando de falas do presidente Lula, ontem no primeiro ato oficial de campanha, Lula disse que ele busca um 4º mandato para que a direita não volte ao poder. E a senhora também tem manifestado preocupação de um Senado de maioria conservadora. Então a minha pergunta é, a campanha desse ano vai ser novamente uma eleição de defesa da democracia contra a direita? Ou seja, dá para repetir a mesma narrativa que foi usada em 2022? Não dá para repetir a mesma narrativa. Porque eu acho que o problema se agravou. Eu tenho lutado ao longo da minha vida pública, e vocês sabem que eu fui candidata à presidência
por 3 vezes, porque na democracia você tem que ter múltipla escolha, não é? E, infelizmente, nós fomos para um lugar no Brasil em que a cada eleição a gente tem que ficar na polarização. Mas agora é a polarização. Porque, por que não dá para repetir o mesmo discurso? Porque se daquela vez era a democracia que estava ameaçada, agora é até a soberania. Imagine o que é você ter um grupo político, que é o grupo Bolsonaro, da família Bolsonaro, que articula um tarifaço de 50% nos produtos brasileiros. E como se não bastasse, em plena eleição vai lá e articula mais 25% de tarifa, prejudicando todo o setor sucroenergético brasileiro, que é muito forte, inclusive aqui em São Paulo. A perda aqui em São Paulo é de 4 bilhões de dólares para a agricultura, para a indústria do calçado, para a indústria de autopeças, para a indústria de caldeiras, de equipamentos. Ou seja, nós temos um grupo que ameaça a nossa soberania, inclusive dizendo que o Brasil deveria ceder alguma coisa dos nossos minerais críticos e da nossa terra rara. Então, o discurso é diferente. Se tivermos que fazer uma frente ampla pela democracia interna do nosso país, agora, nesse contexto geopolítico, nós temos que fazer uma aliança mais ampla ainda para salvar a democracia e a soberania. E por que isso é importante? Nós somos um país com mais de 200 milhões no nosso continente, o nosso país faz a diferença, tem condições de continuar sendo um país autônomo, e na democracia a gente tem que garantir a alternância de poder. Eu, por exemplo, em 2010, eu sabia que se ganhasse o Serra era democracia, se ganhasse a Dilma era democracia, o Plínio era democracia, eu ganhasse era democracia. Agora a gente sabe que não é assim. E o que é democracia? Para as pessoas, como diz o Heródoto, que estão nos acompanhando, parece uma coisa abstrata. Mas democracia é você ter uma segurança pública que não deixe que as mulheres continuem sendo assassinadas. Foram mais de 200 casos, acho que algo em torno de 200 casos de feminicídios em São Paulo só em 2025. Democracia é você poder assegurar que o teu filho, ainda que você seja de uma família pobre, vai ter uma escola pública de qualidade para ter igualdade de oportunidade. Como é o caso dos institutos federais, que foram feitos principalmente pelo governador, pelo ministro Fernando Haddad. Democracia é a gente poder contar, inclusive, com uma rua iluminada, é poder contar com segurança, que tenham policiais treinados, tenham pessoas que tenham formação continuada, como é o caso aqui da Polícia de São Paulo, né? Os policiais de São Paulo estão ganhando abaixo da média dos policiais de outros estados da nossa federação, estados mais pobres. A democracia serve para que a gente possa ter serviços, produtos e condições de vida digna para todas as pessoas. Marina, já que você tocou no tema democracia, a Constituição brasileira estabelece que os jornalistas, nós como nós, temos o direito de resguardar a fonte. Aí o ministro Flávio Dino vai lá no Maranhão, usa o carro oficial e o jornalista Luiz Pablo bota nas suas redes sociais foto dele no carro, a família na praia e tudo mais. Aí vem o Supremo Tribunal e pimba em cima do homem e quebra o direito do sigilo da fonte. Ou seja, quebrou uma questão institucional. Isso, o Estadão, a Folha, o Globo, dizem que isso é antidemocrático. Os outros veículos de comunicação dizem que isso é antidemocrático. Muito bem. O Senado deveria ter o seu equilíbrio de força do Supremo Tribunal Federal. Mas parece que nada acontece. O Senado simplesmente se cala, não diz nada. O que é que a gente pode esperar da próxima legislatura? São 2 vão mudar, 1 vai continuar. Em relação a essa compensação de poder para impedir que haja uma ação entre amigos lá no Supremo, no Supremo Tribunal Federal. Porque as pessoas ficam indignadas ao saber que a mulher do ministro recebeu 129 milhões de reais de um contrato de uma empresa suspeita. Aí, e não acontece nada. Nesse caso, você está falando de outro ministro, não do Flávio Dino. Esse né? é do Alexandre de Moraes. Então, nesse caso, tem toda uma controvérsia do fato, inclusive, de envolver
recursos do jornalista, ganhando recursos para fazer determinadas matérias. Mas a liberdade de imprensa, ela é sagrada, deve ser respeitada, o direito à fonte, isso tudo é o que está na nossa Constituição. Em relação ao Supremo, o papel do Senado. O papel do Senado não é de intervir em cima de um poder. Isso está errado também diante da Constituição. Porque tem gente aí que está querendo se eleger para caçar ministros do Supremo em função de ideologia. Isso também é errado. Se o ministro errou, cometeu um caso de corrupção, se o ministro fez uma decisão completamente injusta, isso tem os mecanismos de autocorreção. O Senado deve trabalhar para que o CNJ, todos os mecanismos de autocorreção do próprio poder judiciário sejam utilizados para evitar qualquer tipo de abuso. A democracia é assim. Da mesma forma que o Congresso Nacional não pode sofrer interferência nem do Judiciário e nem do Executivo. A gente não pode ter dois pesos e duas medidas. O Poder Legislativo tem a sua autonomia, tem os seus mecanismos de autocorreção. Eu, nesse debate todo, tem uma pessoa que eu respeito muito, que eu sempre me aconselho, que é o ministro Aires Brito, que é um defensor profundo da nossa democracia, um homem que entende como ninguém de como as coisas entram dentro da quadratura constitucional. Ele diz, Marina, se tem excessos dentro do judiciário, existem mecanismos que podem ser acionados e o Senado tem a obrigação de zelar por eles. É isso que eu vou fazer. Do mesmo jeito que vou zelar para que o Conselho de Ética do Senado seja ele que vai ser acionado para corrigir os abusos dentro do Senado. Sendo que no Poder Legislativo, a Constituição diz que agora o eleitor pode fazer a mudança daquilo que ele acha que está correto e que os instrumentos de autocorreção não corrigiram. A cada 4 anos você pode corrigir aqueles que, inclusive, querem usar a democracia para destruir a democracia. Porque isso aconteceu em outros países. Essa história de ficar caçando o ministro da Suprema Corte acontecia. O Maduro fazia isso. Queria a sua imagem e semelhança. Esse não é o papel do Congresso. Não é o papel do Congresso querer o judiciário a sua imagem e semelhança. Ele tem que ser autônomo, porque eu acredito muito, Heródoto, que pessoas virtuosas criam instituições virtuosas para lhes corrigir quando falharem suas virtudes. Você pode estar virtuoso agora, mas se você falhar, eu quero um poder judiciário que seja capaz de punir quem cometeu o erro, independente de que seja. E aí eu quero trazer uma coisa aqui, que é um testemunho pessoal, não é? O governo do presidente Lula tornou a Polícia Federal uma instituição virtuosa que corrige a quem quer que seja, independente de que ele seja A ou B ou X. E isso eu vi com o ministro Márcio Tomás Bastos. Ele fez concurso para a Polícia Federal, ele estabeleceu um padrão. A Polícia Federal vai investigar quem cometeu erro. E eu disse, eis aí uma situação em que pessoas virtuosas criam instituições para lhes corrigirem se falhar. Eu estou virtuosa agora, mas eu quero um Ministério Público independente, uma Polícia Federal independente, um Judiciário independente para nos corrigir caso falhemos em nossas virtudes. Quero agradecer muito a sua presença, Marina Silva, candidata ao Senado por São Paulo. Muito obrigado por nos atender e responder as perguntas aqui da nossa equipe. Eu é que agradeço pela oportunidade. Esse é um momento especial para o nosso país e eu tenho a alegria de que, como no Congresso Nacional, nós temos apenas 18% de mulheres, em que pese sermos mais da metade da população, a chapa Haddad, Marina senadora e Simone senadora, se colocaram exatamente dessa forma. 2 mulheres para que a gente possa tirar a diferença. Muito obrigado. Lembrando a você que nos acompanha aqui, os demais candidatos e candidatas ao Senado por São Paulo também foram convidados, também estarão aqui com a gente em outras sabatinas para você ficar conhecendo as propostas de cada um deles, de cada um delas. Muito obrigado mais uma vez, Marina Silva, Heródoto, Mayra, obrigado. E a você que nos acompanhou, obrigado. Você fica agora com Sob Medida, o melhor da música brasileira, tradição aqui da Nova Brasil.